Não perca, hoje no MZ Playbook, com muita honra, Cassiano Leme, sócio fundador da Constância Investimentos, tem uma abordagem única, muito inovadora do mercado, que vai contar um pouco para vocês. Obrigado por estar conosco aqui, Cassiano. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Um grande prazer estar aqui com vocês. Não percam. Vamos lá, gente. Que comece mais um MZ Playbook, como vocês sabem, onde a gente traz profissionais que são referência no mercado, para compartilhar um pouco do seu background, sua história e um pouco de uma nova gestora para vocês. Como sempre, meu parceiro de tênis, Alexandre Trócoli aqui comigo. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, PH. Satisfação grande receber hoje o Cassiano aqui da Constância Investimentos, para nos trazer um pouco da experiência dele e trazer um pouco também do seu background e trajetória de carreira e trazer conhecimento para a nossa audiência. Antes de passar a palavra para você, Cassiano, um track record diferente, vindo de JP Morgan, Dorby Overseas, Medial Saúde, Time for Fun. Para quem não sabe, a MZ é focada na área de empresas listadas também. E temos aqui um ex-diretor de relações com investidores, CFO, que há 15 anos fundou a Constância. Conta um pouquinho de você, do teu background, por favor. Bom, obrigado pelo convite, né? Em primeiro lugar, PH, Alexandre, um prazer estar aqui com vocês. O background é um pouco diferente, né? Não é aquele de mesa, assim, 30 anos. Eu comecei, na verdade, em Private Equity, bastante tempo, né? E depois eu fui executivo, tive uma experiência como executivo operacional de empresas, como diretor financeiro, ajudar a abrir o capital, da Medial Saúde, por exemplo. Foi o IPO das duas? Você participou? Eu participei da Medial Saúde, depois na Time for Fun eu ajudei a preparar, mas eu não estava lá no final, quando aconteceu. E então, quando eu deixei a Time for Fun, é que me ocorreu a ideia de começar a Constância, com o propósito de juntar esses conhecimentos que eu tinha tido, essa experiência na área de Private Equity e como executivo, e tentar aplicar isso no mundo de investimentos em renda variável. E assim começou a Constância, né? Hoje a gente tem uma pegada muito forte em tecnologia, em estratégias sistematizadas, né? E essa experiência foi determinante para mim. Foi como é que eu cheguei nisso, né? Assim, do ponto de vista de curiosidade, foi que na Medial, que é uma seguradora de saúde, era uma seguradora de saúde, na época eu era responsável pela área de dados. E a área chamada área técnica era uma das áreas que respondiam para mim. Então tinha lá, e saúde é um troço super sofisticado, super complexo de gerir, difícil, modelagem, estatística, e aquilo, eu fiquei fascinado por aquilo na época, né? E depois, quando eu voltei para esse mundo de investimentos, mas agora assim, nesse ambiente de ativos líquidos, né? não de private equity, com o tempo eu fui me aproximando dessa ideia do emprego de análise de dados, de estatística, para você chegar a uma construção de carteiras melhor, mais consistente, buscar retornos, oportunidades, né? E assim a gente se desenvolveu. 15 anos de história. 15 anos de história. Acho que por isso que chamou muita atenção. Acho que não sei se a gente pode dizer essa abordagem inovadora da gestora, de trazer tanto a parte fundamentalista, que deve ser o seu grande background, mas esses modelos próprios quantitativos que vocês criaram, né? Como a gente estava conversando aqui antes, aqui no FIA hoje são quantas alocações hoje de ativos? Olha, a carteira do FIA tipicamente tem mais de 100 ativos, né? E super diversificado. E o nosso multimercado, que tem uma estratégia long short bem importante lá dentro, ela tipicamente tem também 100 nomes na parte comprada e 80 na parte vendida, não é raro. Então é muito, muito diversificado. Você pode imaginar que fazer isso manualmente, assim, artesanalmente, seria muito difícil. Você manter isso tudo congruente, vamos dizer assim. Quantas linhas que você me disse que está no AWS aqui de consulta de dados? A gente foi desenvolvendo um banco de dados ao longo dos anos, né? Então hoje nós temos, acho que os demonstrativos financeiros, os dados de preço, liquidez de todas as empresas de capital aberto do Brasil desde 98. Uou. E esse banco de dados sozinho está dando 16 ou 18 bilhões de linhas, eu já não lembro exatamente, assim, é um monte de petabytes.
Estou errado, você tem cientistas de dados dentro da... Tem cientista de dados, tem arquiteto, tem acordo com a IBM, nada disso você consegue, é uma escala de processamento que você não consegue mais fazer, digamos, domesticamente, assim, no servidor interno, né? Uma gestora e uma fintech, quase. É, quase isso. E nessa gestão sistêmica que vocês implantaram na gestora, vocês encontraram dificuldades maiores para fazer essa implantação? Como é que isso evoluiu a partir do momento que vocês resolveram ir por esse caminho? Nós só encontramos dificuldade, né? Eu não lembro de nenhuma facilidade. Eu brinco com o pessoal lá que assim, a gente está lá para resolver o problema difícil, essa é a ideia, né? Tentar resolver o problema difícil. E então, quer dizer, o conceito fundamental que a gente tenta aplicar é o seguinte: não existe laboratório em finanças, né? Ou em economia. A melhor aproximação que você tem de um laboratório é fazer uma simulação histórica com base em dados. Então, o que a gente faz lá? Testa todo tipo de estratégia, né? Tem, lógico, um fundo teórico bem estabelecido, né? Aliás, foi assim que a gente começou, eu diria, né? A percepção de que havia... no Brasil não tinha chegado esse tipo de abordagem, mas isso no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo, onde isso nasceu, é gigantesco, né? E a gente achava estranho que não tivesse chegado aqui. Então, parte da discussão era um pouco assim, nossa, não chegou aqui porque não funciona. Desconhecimento. É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Ninguém sabia se o contrário dessa brincadeira, né? Ninguém fez porque não funciona porque ninguém fez. E a gente resolveu, então, correr esse risco e investir no desenvolvimento disso. Você descobriu que ninguém fez porque era muito difícil. Eu descobri que ninguém fez porque exige uma paciência e é difícil, é complicado. E para surtir resultado, você precisa quebrar a cabeça e gastar bastante tempo. E às vezes as pessoas não estão dispostas a isso. Primeiro, parabéns por estar entre os melhores fundos de investimentos pela Empiricus Research agora. Acho que foi super merecedor. Para o pessoal entender aqui, quais são os 3 produtos hoje? Não sei se são mais 3, mas quais os 3 principais produtos hoje da gestora? Os 3 principais produtos são o Constância Fundamento, que é um fundo de ações que já tem um histórico muito longo. Nós começamos a implantar essa estratégia sistemática baseada em fatores de risco em 2015, apesar do histórico dele ser mais longo que isso, mas desde 2015 ele segue essa estratégia. E esse produto é bastante consolidado com investidores institucionais, principalmente, né? É um fundo enquadrado, ele é aberto para o público geral, mas ele segue todos os enquadramentos para fundos de pensão, institutos, etc. Nós temos um fundo multimercado que é o Constância Absoluto. Esse fundo ele tem por objetivo gerar retornos acima do CDI, utilizando estratégia long short, estratégias de arbitragem, estratégias com opções de ações, um conjunto de estratégias que se complementam e têm em comum a ideia de gerar uma carteira que tenha que a gente chama um beta neutro, significa que ela tenha retornos que independam da direção da Bolsa de Valores. Perfeito. Tá? Ela depende de outras coisas, não da direção efetivamente que toma a Bolsa. E esse fundo também tem resultados muito bacanas desde que ele foi iniciado em 2018, né, muito acima do CDI, eu tenho a felicidade de dizer, todos os anos acima do CDI, desde que a gente começou. Né? E nós lançamos mais recentemente um fundo long bias, que tem elementos um pouco desses desses outros 2 produtos, mas construído de forma tal a ter retornos parecidos com um fundo de ação, equivalentes a um fundo de ação, mas correndo menos risco, né, com algum hedge, com menos volatilidade. Uma dúvida. Como que vocês fazem para uma análise de um IPO? Sei que faz 3 anos que a gente não vê isso aqui no Brasil. Mas, retroagindo aqui, como é uma gestão de 15 anos, como que você faz no caso de um IPO? Vocês consideram isso de imediato? Vocês esperam uma maturidade da operação? Então, a gente, para construir a carteira, fazer essa análise sistematizada, a gente usa um número grande de indicadores, parte de mais de 100 indicadores. Uau. Que são características que uma empresa podem ter, e nós medimos isso todos os dias. Então, algumas são contábeis, né? Então, a rentabilidade do patrimônio, margem, estabilidade. A gente tenta medir de forma fundamentalista as características desses negócios. E outras são de preço. Tá?
Então, quando uma empresa faz um IPO, ela já é obrigada a arquivar lá 3 anos, né, de demonstrativos financeiros. Então, os indicadores que a gente consegue calcular com base em balanço, a gente calcula, e os que dependem de preço, a gente não calcula. Depende de série histórica de preço, né? Então, o que acontece é que a empresa ela é avaliada por menos indicadores e ela acaba ganhando, em geral, uma participação menor. O pênalti vem na participação. Isso, na nota final, porque ela tem menos votos, vamos dizer assim, menos avaliadores. Eu queria voltar nessa gestão sistêmica. Como vocês fazem, como vocês lidam hoje lá? Porque eu já vi que essa gestão sistêmica é o diferencial de vocês em relação a outras gestoras. Como vocês lidam na hora da decisão entre o homem e a máquina? Tá, como é que vocês... eu vou pela decisão do homem, eu vou pela decisão da máquina? Alexandre, eu acho essa pergunta super interessante porque ela aparece muito, né, quando você menciona essa coisa de tecnologia, estratégias sistemáticas. Eu sinto que às vezes gera um pouco de receio na cabeça das pessoas. Isso é um pouco uma caixa preta, o que será? É a máquina que está investindo. Na verdade, não, né? No sentido que somos nós que programamos a máquina, que definimos os critérios, né? O que a máquina ajuda, né? Antigamente a gente era obrigado a fazer conta no papel de coluna, né? Eu tenho idade suficiente, felizmente, para lembrar dessa época. Eu sou da época do Telex, né? E então, talvez... Nós somos muito mais jovens, né? A gente não. E então, talvez, com o olhar daquela época, quem usa, assim, se visse um Excel hoje, falando assim, é sistematizada essa estratégia. O que a gente faz é o fato de que o poder computacional cresceu muito ao longo dos anos, né, essa sofisticação dos bancos de dados, dos sistemas de informação, permite que a gente faça muito mais conta. Essa é que é a verdade. Então, a estratégia sistemática, ela é uma estratégia fundamentalista, para começar. Então, ela não busca outras coisas que um analista tradicional buscaria. Então, por exemplo, a gente tem indicadores que medem valor. A gente quer saber se uma empresa é cara ou barata, porque acredita que a empresa barata tem retornos melhores que as empresas caras. Você quer saber se uma empresa tem qualidade ou não. O que é qualidade? A rentabilidade sobre o capital, estabilidade de margem, baixa alavancagem financeira, esse tipo de coisa. Você quer saber você quer separar as empresas que estão em processo de melhoria dos seus negócios das que não estão. Então, como é que você mede isso? Se as margens estão subindo ou descendo, se a rentabilidade está melhorando ou piorando, coisas dessa, se a receita está crescendo ou não, né? Então você mede esse tipo de coisa. E além disso, a gente mede uma série de indicadores técnicos, que a gente chama, né, que são mais ligados a preço mesmo. Então a gente prefere ações que estejam em processo de alta do que as que não estão, para falar assim de momento de preço, e a gente prefere ações que têm baixa volatilidade, né, baixa variabilidade de preço, do que as que têm alta variabilidade. O chamado baixo risco. Então, escute, liquidez é um fator que pode travar vocês entrarem numa empresa, não? Liquidez é um fator que pode travar se a gente pode entrar numa empresa e em que tamanho a gente pode entrar numa empresa. Porque a gente já tem um porte suficiente na Constância que, às vezes, se você tentar alocar uma porcentagem dos nossos fundos numa ação ilíquida, não vai fazer sentido. Você vai forçar o preço para cima, enfim, não vai ser uma boa dinâmica. Tá? Então, a gente tem uma série de resguardos para que isso não aconteça. Tá? Mas, então, no fundo, a sistematização olha esses critérios que um analista olharia normalmente. Mas levaria mais tempo. Mas levaria mais tempo, ele não conseguiria, talvez, coordenar isso numa carteira de 100 ações, como a gente faz, né, de uma forma... Ou seja, a máquina te dá rapidez, agilidade na decisão. Agilidade, abrangência, um critério... Você imagina se você tivesse... Uma forma de pensar sobre esse sistema como se fossem analistas robotizados, né, no sentido. Você precisaria de um monte de analistas para cobrir, digamos, 200 ou 300 empresas. Você precisaria de um processo para juntar todas as opiniões e informações numa carteira congruente. Isso a gente usa computação e alguma matemática para fazer de uma forma
automatizada, mas no fim é o seguinte, é feito por nós, é feito por gente. Não estão recebendo ordens do robô. Não, exatamente. É o robô que vai decidir no final. Não é o robô que está nos programando, nós que estamos programando os robôs. Uma outra dúvida que eu tinha, assim, primeiro eu peguei um estudo, foi nesse final de semana, que o Brasil tem 57 mil fundos de investimento e só 1% tem mais que uma década. Loucura, né? E o que você analisa fora a parte de números? O que vocês alimentam o modelo? Tem alguma coisa de SG que vocês alimentam? Alguma análise de algum intangível das empresas para a parte de tecnologia? O que tem alguma coisa que vocês alimentam fora o fator numérico? Tá. Então, respondo de duas formas. A primeira é que no modelo sistemático, como a gente usa os indicadores de qualidade e de baixo risco, eles estão, a gente descobriu com o tempo, assim, estreitamente associados a essas ideias de qualidade de gestão, ESG, etc. Dificilmente uma empresa produz muito bons resultados, até eles se refletem nos números. Então, de forma indireta, nesse caso, a gente chega em critérios semelhantes. Mas, além disso, tem um espacinho lá nos nossos fundos para tomada de risco em nomes discricionários, por decisão. A gente tem analista lá dentro, normal, né? Tudo isso, ser humano, né? Que lê balanço, assiste né, conferência de resultado da MZ e tudo isso, e a gente toma decisões, né, de tempo em tempo, quando acha assim, puxa, esse nome aqui tem uma coisa particularmente atraente, idiosincrática, enfim, bacana, isso entra na carteira também. Tem um espacinho para isso. Não, faz todo sentido. Para quem não conhece aqui a Constância, eu recomendo muito que leia as cartas mensais. Acho a qualidade muito boa. E por isso eu queria pedir tua opinião. Eu sei que é um Brasil por semana aqui que a gente vive, né? E falar de long no Brasil é para lá de bola de cristal. Mas qual que é a tua experiência? 20 anos de mercado, o que você está vendo aqui do Brasil, aqui nesse horizonte de 2 anos? Tá. Vamos começar então pelo passado recente, né? Só para informar onde é que a gente acha que está. A gente viveu aí um ambiente de alta de taxa de juros. Tipicamente esse é um ambiente mais difícil para... O ciclo de alta de juros é um ciclo difícil para prestação. E a gente viveu isso saindo ali da Covid e tudo. Então realmente foi um ambiente difícil. Né? O que a gente vê hoje? Uma coisa legal de ter esse banco de dados é que você consegue ter uma visibilidade interessante do mercado como um todo, né? Você consegue calcular as médias e, enfim, está tudo lá. E o que a gente vê é que, apesar das taxas estarem altas, o prêmio de ações, né? Porque a taxa de juros está embutida no preço das ações. O prêmio que está embutido em renda variável hoje, ou seja, uma taxa esperada acima da taxa de juros, ele está numa alta histórica, né? Então, as ações, eu diria, de forma... Comparado com o histórico, as ações estão num momento muito barato, né? Então, o que a gente vê para os próximos 2 anos? A gente está atravessando um ciclo de baixa de juros, que deve ajudar. Nós estamos aí no segundo, terceiro ano de crescimento econômico, né? Não é um crescimento que chega a ser assim brilhante, fantástico, mas é crescimento. Estamos num ambiente de inflação relativamente controlado, né? Então não é um ambiente que nos pareça ruim para ações, né? Então, num horizonte de 2 anos, todos esses indicadores normalmente estão associados com um ambiente otimista. Assim, acho que há 10 anos, se olhava os IPOs em empresas, 75% era capital estrangeiro. Sim. E a gente houve uma debandada esse ano, assim, absurdo. Você vê o Fed acalmando aqui com taxa de juros para baixo agora? Você vê de cenário para entrada de capital estrangeiro no Brasil? Uhum. O preço de ação de curto prazo ficou muito associado com a coisa do Fed recentemente. E esse ano você está trazendo isso, acho que você tem toda a razão. Foi muito ligado a isso, né? A taxa de juros nos Estados Unidos, o que vai ser, etc. E é lógico que é o ativo, digamos, mais importante do mundo, né? Se as taxas de juros em tesouro americano estão relativamente altas, elas atraem muito capital. Mas eu acho que, vamos voltar para o médio, no curto prazo tudo bem, no médio prazo eu diria o seguinte,
As avaliações das ações em Estados Unidos, G7 em geral, estão no ciclo oposto da brasileira, né? Elas estão numa alta internacional, numa alta histórica, e isso em geral não é um bom sinalizador de retornos futuros. Então, no médio prazo, na minha expectativa é que tenha uma realocação de capital de G7, de Estados Unidos, para mercados emergentes em geral, e o Brasil deve se beneficiar disso. Sim. É onde as oportunidades vão estar do ponto de vista de avaliação, e também, talvez, no ciclo econômico, porque são economias que não estão indo, elas estão saindo de um ciclo, talvez, de crescimento, entrando num ciclo mais recessivo, caso dos Estados Unidos, por exemplo, enquanto países como o Brasil, a Índia e outros estão na rota inversa. Então, isso cria um ambiente que quem olha com o retrovisor fala assim, a ação no Brasil nunca dá dinheiro, a ação nos Estados Unidos é o máximo, mas... O S&P batendo recorde. Isso. Mas isso esconde toda uma dinâmica de avaliação que provavelmente vai levar para o resultado contrário nos próximos 10 anos. Cassiano, você que é expert no assunto, na sua opinião, o que trava o mercado de IPO hoje? Por que não existe IPO no Brasil há 3 anos? O que está precisando acontecer para que se volte as empresas a procurarem crédito no mercado de capitais? Contratarem MZ, né? Fora contratarem MZ para ajudá-las a organizar a comunicação e a narrativa, tudo isso, o ambiente que tem muito IPO, em geral, é um ambiente em que o empresário quer vender ação porque ele acha que tem um preço, que vai obter um preço razoável, pelo menos, né? Nesse ambiente que as ações estão muito baratas, um indicador muito forte que as ações estão baratas é que os donos das empresas não querem vender ação nesse preço, né? Então, a condição para que a gente volte a ter IPO é que tenha bastante fluxo positivo. Isso acaba forçando o preço das ações a subirem, e conforme isso acontece, você passa a ter oferta de vendas, né? Esse é o ciclo normal. Os ciclos de IPO nunca ocorrem quando o mercado está muito barato, mas quando ele está de razoável para mais caro. Mas aí eu complemento a minha pergunta. Mas ele está barato por quê? É uma desconfiança do mercado? É um problema político? Enfim, ou um misto de coisas? Eu acho que tem muito a ver, sinceramente, com o ambiente de taxa de juros, né? Porque a gente fala muito de política e tende a falar de política. Eu tenho hoje, assim, depois de passar algumas décadas vendo essas coisas, hoje eu tendo a ter menos foco nessas questões políticas de curto prazo, né? A gente já passou por tanta coisa no Brasil, a Bolsa está aí, né? Eu sou da época do Collor, né? Então, crise da Ásia, da Rússia, nem lembro mais de todas. E tudo isso se sobrevive e o mercado continua produzindo retornos, as empresas continuam gerando lucro e, portanto, as ações continuam a dar dinheiro, né? A questão é que num ambiente em que você consegue um retorno, um CDI razoavelmente elevado, sem correr nenhum risco assim perceptível, o apetite por correr risco, mesmo que o prêmio seja alto, ele é pequeno, né? Ele é pequeno. Você vai conversar com o pessoal, tem uma oportunidade magnífica de investimento aqui. Mas o CDI está 13%. Né? Então, e você pega os investidores institucionais, que a gente conhece muitos, né, na nossa prática diária. Com a NTNB acima de 6%, eles conseguem travar os seus passivos atuariais comprando simplesmente NTNB. Pois não, porque eu vou correr qualquer risco. Eu esterilizo o meu passivo e pronto, né? Então, acho que tem muito a ver com isso. Acima de Então, essa situação de hoje do Brasil está muito ligada à taxa de juros. Muito ligada à taxa de juros, né? E o Banco Central brasileiro, evidentemente, teve, eu diria, mais adiantado que outros, né, no ciclo de alta, no combate à inflação. A inflação deu sinais, né, saiu do pico, deu sinais de queda, de controle, talvez não da forma mais ideal, que todo mundo gostaria, mas foi na direção certa, e a gente está aí no meio de um ciclo de redução de taxa de juros que a gente não sabe exatamente quando vai terminar, mas que tem tudo para ser positivo para ações, no médio prazo. A gente está chegando aqui no nosso tempo.
Sempre busco trazer pessoas que são referências no mercado e eu estou super ansioso para ter você aqui com a gente, pela tua trajetória e pelo que você construiu algo trazendo inovação, mas trazendo também essa análise técnica de ser humanos e robôs convivendo. E eu queria te pedir para você deixar uma mensagem agora olhando para quem está olhando você como uma referência profissional. O que uma pessoa deveria se preparar, uma migração do mercado mais de empresa para gestoras? O que foi essa mudança contigo que você pudesse deixar de mensagem? É uma pergunta interessante, né? Uma carreira não óbvia. Não óbvia. Talvez eu deixasse essa mensagem. Eu acho que não existe, eu acredito muito nisso, não existe uma carreira certa, né? O que eu, pelo menos, tentei buscar fazer foi ligar pontinhos, né? Eu aprendi um pouco de dados quando eu estava lá trabalhando em seguro-saúde, eu aprendi análise fundamentalista quando eu estava fazendo private equity, aprendi algo de governança quando eu trabalhei em empresas de mercado de capitais, quando eu fiz um IPO. E com isso você vai juntando um monte de pontinhos e algumas coisas começam a fazer sentido. E eu diria assim, não tenham medo de tentar e não tenham medo de errar, principalmente. Persistência, erro, acerto. Eu não sei quem disse... Acho que foi o Winston Churchill, mas todo mundo gosta de citar o Winston Churchill, eu não sei. Mas é para quase tudo, né? Mas é quase cafona, né? Mas eu gosto da frase, que eu acho que é dele, que diz assim que sucesso é o que você faz com uma sequência de fracassos, na verdade. Isso é uma ideia que me agrada. E mesmo na vida como empreendedor depois, a empresa não deu certo de primeira, né? Você tem que tentar várias coisas que dão errado e você reage e vai tentando ligar pontinhos. Ou seja, as coisas vão acontecendo ao longo da carreira e não você buscou aquela carreira. Não, eu fui estudar história. Eu fui fazer história como a primeira faculdade. A última coisa que eu imaginava quando eu escolhi uma faculdade foi que eu terminaria administrando uma gestora de fundos quantitativos. Então, eu acho que para quem está aprendendo a fazer kite agora, mostra que você tem apetite a risco e a fazer coisas novas. Muito bacana. Muito bacana. E outra coisa eu queria saber de você, Cassiano, um investidor, ele quer achar vocês, onde ele pode entrar em contato com vocês, se ele tiver interesse em investir com vocês, qual os canais que vocês têm disponíveis no mercado? Tá bem. Os nossos fundos estão disponíveis em muitas plataformas eletrônicas, em quase todas. Na verdade, são 20, talvez, plataformas que a gente está disponível. Incluem aí BTG, Inter, Nubank, não vou conseguir Ora, mas não vou conseguir citar todas. Né? Mas são muitas. Né? Além disso, vocês podem entrar em contato direto conosco mesmo, se tiverem dúvidas ou quiserem orientações. Os dados de contato estão no nosso site, que é www.constanciainvest.com.br. A gente vai colocar aqui no bio. Eu queria terminar nosso bate-papo. Muito obrigado pelo teu tempo aqui. Foi uma honra aqui pela aula. Com um verso de uma pessoa que eu acho que você conhece, do Fernando Pessoa, que a febre de navegar continua a arder em nossos corações por muito mais tempo, que venha mais 15 anos de constância. E muito obrigado. Muito obrigado, foi um grande prazer estar com vocês. Tá? E esse verbo quem postou foi ele, tá? Eu só estou roubando aqui um post de 4 meses. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula aqui de uma gestora inovadora, de um gestor empreendedor não óbvio no mercado. E aguardem para mais MZ Playbook. Obrigado pela audiência. Obrigado, pessoal. Foi um prazer ter o Cassiano hoje aqui, que nos deu uma aula, como o PH falou, e nos trouxe esses insights para a gente entender melhor o que está acontecendo na economia e as diversas formas de investimento que nós temos aí no mercado. Olá, gente. Acompanhem a gente. Obrigado.